Repórter CBN. As principais notícias do dia a cada meia hora. Rádio Cultura de Campinas Limitada, ZYD 809, FM 99,1 MHz, ZYK 570, AM 1390 kHz, Rádio CBN Campinas. 4:04. CBN Esportes Campinas, segunda edição. Apresentação: Marco Guarizo. Como diriam os demônios da garoa, se você pensa que nós fomos embora, nós enganemos vocês, fingimos que fomos e voltemos, olha nós aqui outra vez. Boa tarde para você que está chegando agora no CBN Esportes. Rafael Pio está na empresa, porém está afônico. Por isso eu, Marco Guarizo, vou trazer para você, vou comandar aqui o nosso time de feras nesse CBN Esportes segunda edição. Hoje é segunda-feira, dia 19 de dezembro de 2022, até às 5 da tarde. Obviamente, aí já está subindo o tema da Copa para comemorar o título da Argentina. Tantos brasileiros torcendo pela Argentina. Rapaz, ontem na vizinhança ali, eu moro cercado de muitos prédios, parecia gols de times aqui de São Paulo, de Campinas, impressionante a torcida argentina ontem, após o título, ou durante o jogo, né, já que foi 3-3, um dos maiores jogos da história das Copas. O Carlão, o comentarista, já vai falar. Na humilde opinião deste palpiteiro aqui, a maior final de Copa que eu já assisti. E a gente vai falar muito, claro, desse título da Argentina. Convidando você para participar do CBN Esporte segunda edição, mandando sua mensagem para cá pelo WhatsApp 19991869070 e pelo youtube.com/CBN Campinas. O meu xará, o Marco De Felice, não nos abandona. O Emerson Santana também não nos abandona. Obrigado a todos que estão aqui acompanhando o CBN Esporte segunda edição. A Copa do Mundo no Catar termina com números positivos e negativos. Entre os destaques, a arrecadação. Entre os ruins, o número de pênaltis perdidos. Vai ser assunto aqui no programa. E os destaques de Guarani e Ponte Preta, Júlio Nascimento. E daqui a pouco todas as informações sobre a dupla campineira. A Ponte Preta tem expectativa de ter uma semana menos agitada nos bastidores. A Macaca ainda tem expectativa de uma reviravolta no caso envolvendo o meia Alisson. E também no mercado, Pablo Diego pode ser anunciado como reforço do time. Ainda vamos ouvir a palavra de Guilherme Anjos, que tem expectativa de uma postura diferente em 2023 no aspecto tático da equipe. E no lado do Guarani, reforços sendo apresentados como o zagueiro Lucão, e o Bugre ainda se movimenta por novas contratações. Já em relação às saídas, semana decisiva para os futuros de Bidu, Yuri Tanque e Bruno Miranda. E o maior nome do mundo hoje, o rei do mundo, o homem que ergueu a taça, que recebeu aquela vestimenta do Catar, Lionel Messi. Fábio Scheib acompanhou o post dele na internet. Olá, boa tarde, Fábio. Boa tarde, Guarizo. Boa tarde, ouvinte CBN. Um prazer estar com você aqui, viu, Guarizo? Todo meu. É um programa alviverde. Ah, sempre verde, preto e branco também. Temos muitas pessoas que gostam de vários times por aí, não é? Sim, estamos de celeste e branco hoje. É homenagem é verdade. À Argentina, né? E o Messi não para de bater recorde, viu? Oi? O Messi não para de bater recorde. Depois de conquistar o tão sonhado Campeonato Mundial, ser o jogador que mais atuou em Copa do Mundo, o post que ele fez logo após a conquista da Argentina ontem no Instagram, bateu o recorde de curtidas nesta rede social, se referindo ao mundo esportivo. Ele chegou a 48 milhões de curtidas, superando aquele post antigo dele mesmo com o Cristiano Ronaldo,
jogando xadrez para uma marca de grife famosa que alcançou 41 milhões de curtidas. Messi só fica atrás no geral para posts na internet, para posts no Instagram, para um post de um ovo que foi feito há um tempo atrás com o intuito de bater recorde de curtidas mesmo, que tem 54 milhões de curtidas. Mas do jeito que tá, ele pode chegar nesse número, viu, Guarizo? Eu vou ver qual que é esse post do ovo aí. Veja. Valeu, Fábio Scheibe. Carlão de Freitas, o seu grande destaque, o grande Carlão de Freitas, que ontem sofreu com a derrota da França, já que não é fã do futebol argentino. Que prazer falar com você mais uma vez. Não que a gente deseje que o Pio esteja sem voz, muito pelo contrário. Mas que prazer estar ao seu lado aqui no Estúdio CBN, Carlão. No Estúdio CBN, no CBN Esporte, segunda edição. Tá vendo como o vício pega? É a força do hábito. Boa tarde a você, tarde. Claro, um prazer bater esse papo, fazer essa resenha aqui no CBN Esporte, segunda edição, numa segunda-feira especial pro fã de futebol, pós-Copa do Mundo, título da Argentina, coroando o Messi, né, toda a grandiosidade do Messi. Como eu falei pela manhã, o cara que gosta de futebol, ele ama futebol, tudo bem, tem aquela coisa, aquela pimenta entre Brasil e Argentina, uma rivalidade, mas o Messi parece que ele transcende isso aí. Quem vai não gostar do Messi? O cara que joga bem, um cara que não provoca, um cara super família, um cara de boaça total, né, como diz o meu sobrinho Pedro. Então, hoje para o amante do futebol é uma segunda-feira feliz, até porque, o Guarizo, a França, pelo que demonstrou ontem, pelo que demonstrou o Mbappé na Copa do Mundo, ela está prestes a reinar no futebol. O Mbappé, acho que por uns 10 anos vai ser o melhor do mundo. E a França, com toda essa geração recheada de desfalques na Copa do Mundo, ainda faz uma campanha histórica, e se não fosse o Emiliano Martinez, estaria hoje a França comemorando um título. Então foi uma final sensacional, né? Mais uma vez coroando o Messi aí como o craque do século, e com certeza hoje o amante do futebol está bem feliz com essa conquista da Argentina, capitaneada pelo Lionel Messi. Falaremos muito sobre a final da Copa do Mundo logo depois do intervalo. CBN Esportes tem os trabalhos técnicos de Eduardo Rodrigues, vírgula, ô bolacha, exclamação. Produção de streaming, Daniel França. Supervisão técnica, Marcelo Eloy. Coordenação de esportes, Rafael Pio. A direção geral da CBN Campinas é de Daniela Pedroso. Apresentação, Marco Guarizo. A gente já volta com o CBN Esportes, fique ligado. CBN Esportes Campinas, segunda edição. Rádio CBN Campinas. Jornalismo de credibilidade. A rádio que toca a notícia. Siga-nos em nossas redes sociais, Instagram e Facebook, @CBN Campinas. 99,1 FM. Quem escolhe a Unicred tem muitas vantagens e exclusividades. E agora, também tem o Unicred Visa, o cartão de crédito mais aceito no mundo. Qual cartão você vai ter? Infinity, Platinum, Gold, Classic ou Electron. Com o cartão Unicred Visa, você tem a segurança de receber confirmação de compras por SMS e a conveniência de ter sua fatura na palma da mão. Tem a exclusividade de um app próprio com acesso a um programa de recompensas único, que proporciona resgate de pontos em produtos e serviços de luxo. E ainda gera mais resultados para a sua cooperativa, ou seja, para você. Escolha o cartão que é aceito no mundo inteiro e é todo seu. Escolha Unicred. Fale com seu gerente de relacionamento e peça já seu cartão Unicred Visa. Estradas. Oferecimento Angelina Terraplenagem e Pavimentação. WhatsApp 19 3241 5052. Vem pra Daruge Chevrolet. Só quem vende mais, pode mais. 19 3753 4400. E vamos às informações das rodovias aqui da região. Quanto tempo, Mário Quintino?
Pois é, Guarizo, mais uma vez boa tarde para você e agora para todo mundo que está ligado aí no esporte. Eu trago informações da rodovia Anhanguera porque tem problemas com o veículo na altura da cidade de Americana, proximidades do quilômetro 124. Por isso, siga aí com atenção, pouco antes também da rodovia Luiz de Queiroz. A gente fala também da rodovia Luiz de Queiroz, que por enquanto é um bom caminho, apesar do trânsito já intenso nos dois sentidos. E pela Bandeirantes, por enquanto, segue aí sem dificuldades nos dois sentidos, lentidão apenas na chegada para São Paulo, ainda por conta da movimentação nas marginais. Guarizo. Obrigado, Mário. Você volta daqui a pouco. Antecipe até 10 parcelas do seu FGTS no Mercantil. É rápido e fácil. Você faz tudo online e recebe em até 1 hora. Anota aí, fgts.mercantil.com.br. Escolha um novo jeito de cuidar do seu dinheiro. Escolha um cartão que é aceito no mundo inteiro. Escolha taxas mais justas de quem não vive às custas de ninguém para prosperar. Escolha cooperar. Olha, o futuro se desenhando. Já imaginou todo mundo cooperando? Escolha um futuro melhor para todos. Escolha cooperar. Escolha Unicred. Quem escolhe a Unicred tem muitas vantagens e exclusividades. E agora, também tem o Unicred Visa, o cartão de crédito mais aceito no mundo. Qual cartão você vai ter? Infinity, Platinum, Gold, Classic ou Electron? Com o cartão Unicred Visa, você tem a segurança de receber confirmação de compras por SMS e a conveniência de ter sua fatura na palma da mão. Tem a exclusividade de um app próprio com acesso a um programa de recompensas único, que proporciona resgate de pontos em produtos e serviços de luxo. E ainda gera mais resultados para a sua cooperativa, ou seja, para você. Escolha o cartão que é aceito no mundo inteiro e é todo seu. Escolha Unicred. Fale com seu gerente de relacionamento e peça já seu cartão Unicred Visa. Rádio CBN Campinas. Jornalismo de credibilidade. A rádio que toca a notícia. Siga-nos em nossas redes sociais. Instagram e Facebook. @CBN Campinas. 99,1 FM. Do vôlei. Oferecimento Good Bom, super simples. Patriani na Norte Sul, o melhor investimento de Campinas. Quem compara, compra Patriani. Mundial de Clubes é passado para o vôlei, Renata. Após a participação com 2 derrotas por 3-0 no Campeonato Mundial, o time de Campinas voltou a atuar pela Superliga Masculina de Vôlei e com vitória. No último sábado, você acompanhou com a gente, no ginásio do Taquaral, o time de Campinas derrotou a PAN Blumenau por 3-1, parciais de 25-22, 21-25, 25-19, 25-20, que fique claro que eu ganhei o bolão da Renata Rondini, que eu falei que seria 3-1 o jogo. Com a vitória, o Vôlei Renata assumiu a vice-liderança da Superliga, com 22 pontos, 3 a menos que o líder Cruzeiro. Próximo compromisso é antes do Natal, hein? Quinta-feira, dia 22, contra o Minas, fora de casa, e que você vai acompanhar aqui no CBN Campinas. Conheça o Orion Norte. Escolha um novo jeito de cuidar do seu dinheiro. Escolha um cartão que é aceito no mundo inteiro. Escolha taxas mais justas de quem não vive às custas de ninguém para prosperar. Escolha cooperar. Olha, o futuro se desenhando. Já imaginou todo mundo cooperando? Escolha um futuro melhor para todos. Escolha cooperar. Escolha Unicred. Quem escolhe a Unicred tem muitas vantagens e exclusividades. E agora, também tem o Unicred Visa, o cartão de crédito mais aceito no mundo. Qual cartão você vai ter? Infinity, Platinum, Gold, Classic ou Electron? Com o cartão Unicred Visa, você tem a segurança de receber confirmação de compras por SMS e a conveniência de ter sua fatura na palma da mão. Tem a exclusividade de um app próprio com acesso a um programa de recompensas único, que proporciona resgate de pontos em produtos e serviços de luxo.
e ainda gera mais resultados para a sua cooperativa, ou seja, para você. Escolha o cartão que é aceito no mundo inteiro e é todo seu. Escolha Unicred. Fale com seu gerente de relacionamento e peça já seu cartão Unicred Visa. Rádio CBN Campinas. Jornalismo de credibilidade. A rádio que toca a notícia. Siga-nos em nossas redes sociais. Instagram e Facebook. @CBN Campinas. 99,1 FM. Escolha um novo jeito de cuidar do seu dinheiro. Escolha um cartão que é aceito no mundo inteiro. Escolha taxas mais justas de quem não vive às custas de ninguém para prosperar. Escolha cooperar. Olha, o futuro se desenhando. Já imaginou todo mundo cooperando? Escolha um futuro melhor para todos. Escolha cooperar. Escolha Unicred. Toque de Ouro, com André Heller. Antes que você se surpreenda, André Heller, o Rafael Pio não está aqui hoje porque está afônico, viu? Ele comemorou muito a vitória do Vôlei Renata, mas que honra estar com você no Toque de Ouro nessa segunda-feira. Uma boa tarde, André, seja bem-vindo. Boa tarde, Marco Guarizo, boa tarde a todos que estão nos acompanhando. Prazer te encontrar por aqui. Melhoras para o Rafael Pio. Final do ano não é uma boa hora para ficar nessa condição, mas melhoras para ele. Exatamente. Mas vai melhorar. Ele até está aqui, ele só não consegue falar, mas está escrevendo bastante. Bom, e a gente vai falar do Vôlei Renata depois de uma participação no Mundial de Clubes, André, que deixou a desejar, mas teve problemas também com o Felipe Roque, não pôde jogar o Mundial, né? Neste sábado contra Blumenau, até um jogo de altos e baixos, né? Quem narrou o jogo, no caso, fui eu. Um pouquinho corneteiro, André, mas o time soube se impor, voltar a vencer e assumir esse segundo lugar. Mostrar que não é nem tanto ao céu, nem tanto à terra, né, André? Porque ficou abaixo o desempenho no Mundial, mas na Superliga dá para encarar todo mundo, né? Com certeza, Marco. Olha, o Campeonato Mundial de Clubes já está num passado bem longínquo, mas é importante também nós frisarmos que se a gente considerar somente o resultado esportivo, sim, claro que a gente esperava mais, até porque pensando na performance da equipe, sem comparar com as outras equipes, acreditamos todos, na verdade, que o Vôlei Renata poderia ter desempenhado melhor. Em contrapartida, Marco, é importante a gente também mencionar aqui que os times italianos atropelaram a todos, não foi só o Vôlei Renata, né? Atropelaram Minas Tênis, atropelaram o Sada e fizeram uma grandíssima final, inclusive o Perugia saiu campeão e foi sem dúvida nenhuma o melhor time e não à toa conquistou o título de uma maneira, eu posso dizer, até avassaladora. No que diz respeito à Superliga, o time retomou já com a performance bem direcionada, próximo do melhor que a gente consegue apresentar. Final de ano, viu, Guarizo, é muito normal que também aconteça algumas oscilações na performance. Querendo ou não, a equipe tem uma sobrecarga, vem com uma sobrecarga de Campeonato Paulista, de primeira fase da Superliga, agora prestes a ter uma boa e merecida folga de recuperação. Não é folga para as festas, isso a gente fala, é para os outros, é para as outras profissões, é para fazer festa, para comemorar o Natal, o Ano Novo. Claro que os atletas também fazem isso e comemoram com as suas famílias, mas a gente costuma falar que é mais recuperação do que folga, para começar a reconstruir no início de janeiro, para começar aí, sobretudo aí, o retorno da Superliga da melhor maneira possível. Vem apresentando bom desempenho, mas tem bastante coisa para melhorar. Mas como eu sempre falo, é uma obra sempre em construção. Sem dúvida. André, acabei de receber uma notícia aqui da assessoria do Vôlei Renata, né, do nosso Lucas Simeonato,
que o Vôlei Renata está emprestando jogadores para o vôlei futuro, né? Um deles, por exemplo, é o Pedro Henrique, o Índio, né? O Vinícius também, o Pedrão. São jogadores que são formados na base do Vôlei Renata e que vão agora jogar pela equipe de Araçatuba disputando a Superliga B. Hoje, você sempre falou da importância do projeto, né? O Vôlei Renata é um formador de jogadores também, além de ser uma equipe tecnicamente forte que disputa as maiores competições. Não há dúvida nenhuma, Guarizo. O Vôlei Renata é um projeto formador de atletas, porque se percebe assim, porque de fato forma os atletas. Nós recebemos atletas através das peneiras e também em algumas oportunidades recebemos atletas que vêm de outras, têm outras origens, e os atletas começam a sua jornada esportiva conosco. O fato de o Vôlei Renata emprestar os atletas para outras equipes não significa que esses atletas não servem ao Vôlei Renata, muito pelo contrário. Esses atletas que estão sendo emprestados são atletas que nós temos o intuito de emprestá-los para que eles adquiram conhecimento, para que eles adquiram experiência, repertório, para aí sim retornar ao Vôlei Renata e retroalimentar o time adulto. Esse é um dos propósitos importantes do vôlei. É por isso que temos esse pilar tão importante de formação de atletas. Esse pilar de formação de atletas retroalimenta o adulto e também alimenta toda a cadeia da nossa modalidade, né? Assim como nós temos os outros dois pilares muito bem conhecidos do público, a equipe profissional e também o pilar social, onde nós atendemos mais de 500 crianças carentes por ano. Então, é um projeto que se complementa, que se permeia e que acontece de uma maneira virtuosa. Legal. Para a gente encerrar, André, eu vou voltar um podcast que eu fiz com você há cerca de 3 anos, foi antes da pandemia estourar. Naquela época você já falava isso sobre o título mundial do Perugia, né? Que fez a final contra o outro italiano também, que veio para a competição. Você falava naquela época que a liga italiana é muito mais forte que a brasileira, que é a nossa Superliga e qualquer outra liga do mundo, né? Diferentemente do futebol, por exemplo, que o campeonato italiano caiu muito, o vôlei italiano ainda é o celeiro dos maiores jogadores do mundo? Olha, agora, isso não é uma pergunta fácil. Aliás, a resposta não é fácil de ser dada, é bastante complexa, mas eu acredito que sim, se não for o principal campeonato, é um dos principais. Mas o mais importante é que a Itália vem de um processo de estruturação do voleibol, passou alguns anos sem figurar nas principais posições, e agora, nos últimos 2-3 anos, vem de novo conquistando títulos importantes. E isso não é por acaso. Os clubes, essa qualidade que os clubes vêm apresentando é consequência de um campeonato forte, é consequência, sobretudo, de um processo de formação de novos atletas. Eles se reinventaram, Guarizo. A Itália, que dominou os anos 90, depois no início da década de 2000, teve uma queda brusca e teve que repensar toda a maneira de formar os seus atletas, e agora vem colhendo bons frutos com ótimos atletas com uma capacidade incrível física, mas também com uma capacidade muito importante no que diz respeito à técnica. E a gente não pode esquecer que são atletas também preparados mentalmente, tá? Um dos componentes, Guarizo, que eu gostaria de apontar aqui, mas é somente um, não é somente a ele que a gente atrela a essa capacidade, essa qualidade, é que o vôlei italiano continua aberto a receber estrangeiros. Então, o campeonato que recebe mais estrangeiros do mundo é o campeonato italiano. Muitos atletas europeus jogam no campeonato italiano. Isso enriquece o campeonato italiano, joga qualidade técnica, física e tática lá para cima no campeonato italiano e, obviamente, também agrega muito valor aos próprios atletas italianos e, por consequência, à seleção italiana. Então, é algo que a gente precisa pensar, né? Como a gente pode tornar o Campeonato Brasileiro, a Superliga, mais atraentes aos estrangeiros também. Não significa que um estrangeiro vindo para o Campeonato Brasileiro vai tirar o lugar de um atleta brasileiro, muito pelo contrário. O estrangeiro pode vir aqui agregar valor. A gente precisa pensar o vôlei
de uma outra maneira. Ainda há tempo de fazer isso, nós ainda temos uma safra muito boa de atletas brasileiros, porém não podemos esperar que essa geração acabe, a geração do Bruninho, para começar a repensar e reestruturar a maneira de formarmos atletas aqui no Brasil. É necessário repensar, refletir e, sobretudo, partir para ação. André Heller, um grande abraço para você, uma honra estar com você nesse Toque de Ouro de hoje. Bom fim de ano para você, bom Natal, Ano Novo para você, para toda a família. Grande abraço, a gente se fala lá no ginásio do Taquaral. Meu amigo Marco e todos que nos escutam, Rafael Pio, toda a equipe da CBN, muito obrigado, foi um ano incrível para ficar perto de vocês, sempre é muito positivo, sempre fico muito orgulhoso de fazer parte da família CBN, que venha um ano de muita prosperidade, que a gente consiga realizar todos os nossos desejos. Obrigado, ótimo ano a todos, um bom Natal, feliz ano novo. Nós também, André. Agora são 4 horas e 29 minutos, tem break, é? Nós já vamos pro Repórter CBN. Então eu deixo para depois uma discussão, Carlão de Freitas. Vamos lá, então. Ok. CBN Esportes Campinas, segunda edição. Rádio CBN Campinas. Jornalismo de credibilidade. A rádio que toca a notícia. Siga-nos em nossas redes sociais, Instagram e Facebook, @CBN Campinas. 99,1 FM. Patriani. Iguatemi Campinas e Itaú Personalité apresentam Promoção de Natal. Com R$500 em compras e cadastro, clientes Iguatemi One concorrem a um Jeep Compass Limited. Também ganham um Panetone Parte Piva e participam do sorteio de 10 vales compras de R$20 mil. Clientes Itaú Personalité ainda ganham cupons em dobro. Confira o regulamento e participe. Até 29/12/2022 ou enquanto durar o estoque de 31 mil panetones. Autorização CAI número 06024-778/2022. Atenção, médicos e advogados! A maior oportunidade Audi para médicos e advogados está de volta. Agora você pode adquirir os modelos mais desejados com toda a esportividade e sofisticação em condições exclusivas. Não perca essa oportunidade. Fale agora pelo WhatsApp 3344-1200, porque essa oportunidade é por tempo limitado. WhatsApp 3344-1200. Audi Center Campinas. Esportividade e sofisticação em um só lugar. Juntos salvamos vidas. Na CBN Campinas, você acompanha a trajetória do vôlei Renata em busca do título inédito na Superliga Masculina de Vôlei. Sempre com jogos ao vivo nos 99.1 FM e youtube.com/esportecbn Campinas. Vôlei é na CBN Campinas. Oferecimento Good Bom, super simples. Patriani na Norte Sul, o melhor investimento de Campinas. Quem compara, compra Patriani. Promoção goleada de prêmios Good Bom. A cada R$90 em compras, você concorre a milhares de prêmios exclusivos. Baixe agora mesmo o aplicativo do Good Bom Supermercados e participe. Confira agora nossas ofertas imperdíveis válidas para o Clube Good Bom. Ave Natalis, 12,98 kg. Tender Suinco, 34,98 kg. Cerveja Império Puro Malte, lata 350 ml, 2,49. Linguiça Toscana Seara, 16,98 kg. Ofertas válidas até 19 de dezembro. Ofertas e regulamento em nosso site, goodbom.com.br. Boas compras e boa sorte. Good Bom, super simples. Beba com moderação. Com os produtos da Bluepax, você melhora a segurança da sua empresa e controla a produtividade de seus colaboradores em home office, gerenciando tudo de forma segura, simples e eficaz. Tenha proteção em sua rede corporativa com suporte 24 horas. A Bluepax é uma empresa estratégica de defesa credenciada pelo Ministério da Defesa do Brasil. Informe-se bluepax.com 0800 520 6505 ou contate um representante. Bluepax, trabalhamos para a sua tranquilidade. Repórter CBN. Segunda-feira, 19 de dezembro de 2022.
O futuro ministro da Casa Civil, Rui Costa, afirmou que a decisão do ministro do STF, Gilmar Mendes, sobre o teto de gastos não altera os planos do governo de aprovar a PEC da transição. Gilmar Mendes permitiu que recursos para bancar o programa Bolsa Família devem ficar de fora do teto de gastos. De acordo com Rui Costa, há uma negociação em andamento e a aprovação da PEC é o plano A, B e C do governo. A média móvel de casos de Covid-19 no Brasil chegou a 42.600 nas últimas 2 semanas. O resultado é o maior registrado desde julho. Dados do consórcio de veículos de imprensa apontam alta de 45%. Só neste domingo, o país contabilizou 11.700 infecções. Os números foram reunidos em parceria com as secretarias estaduais de saúde. A Polícia Civil do Rio de Janeiro descartou que o ator Thiago Rodrigues tenha sofrido um espancamento seguido de um assalto na Gávea, na zona sul da cidade. Imagens de câmeras de segurança de prédios na região mostraram que ele caiu sozinho e bateu a cabeça no chão. A polícia vai considerar o episódio como fato atípico e suspender o inquérito de roubo. A Justiça de Londres permitiu o prosseguimento do plano do governo do Reino Unido de extraditar imigrantes que entram no país de forma irregular para Ruanda. A decisão representa uma vitória para Rishi Sunak. Uma das principais metas do primeiro-ministro britânico era lidar com a quantidade recorde de refugiados no país. No horário de Brasília, 4h35. Repórter CBN. As principais notícias do dia a cada meia hora. Trânsito. Mário Quintino, trânsito pelas principais vias de Campinas nesse momento. Atualizações para o nosso ouvinte que segue em direção da Torre do Castelo, Guarizo. Tem lentidão na chegada pela Andrade Neves e também pela Luiz Ismânio, por isso siga aí com atenção na Francisco José de Camargo Andrade. Por enquanto, nosso ouvinte segue aí sem problemas e pela Brasil a movimentação já é maior para quem vai em direção da Teodoreto. Rapidamente, Guarizo, apenas trazendo uma atualização, nós comentamos mais cedo, não é, sobre um acidente na rodovia Anhanguera. Ainda tem um trabalho acontecendo por lá, à altura da cidade de Americana, no quilômetro 119. Foi uma colisão entre um carro e uma moto, por isso atenção principalmente na pista marginal, onde aconteceu esse acidente. Se você puder, siga pela pista principal, aí no trecho da cidade de Americana. Guarizo. Até o ponto final, Mário Quintino. Até já. Dica para ir do estresse ao relax nesse fim de ano, motorista. Baixe o super app do Gringo para simplificar IPVA, CRLV, multas, seguro do veículo e mais. Direito Desportivo, com João Felipe Artioli. Dr. João Felipe Artioli hoje está aqui no estúdio. Tira essa imagem feia daí, Daniel França. A gente não fala no estúdio CBN, que é mais sério, mas no esporte dá para falar, né? Ô, Daniel França. Dr. João Felipe Artioli, muito boa tarde. Seja bem-vindo aqui ao CBN Esporte, segunda edição. E ele não tirou a imagem. Boa tarde, doutor. Boa tarde, Guarizo. Boa tarde, Carlão. A gente está se divertindo aqui fora do ar, mas agora vamos falar de um assunto mais do que sério, doutor João Felipe. É a presença do Dudu Ratamoto, né? Não como jogador de futebol, mas pelo que aconteceu lá no Botafogo de Ribeirão Preto, que ainda a justiça já teve até uma sentença, mas tem a investigação. O que isso pode acarretar, em primeiro lugar, para a Ponte Preta? É uma situação bastante complexa, né? Nós temos que entender primeiro a situação que o atleta juridicamente vem passando, né? Que pelo que se colhe das notícias e tudo mais, ele hoje é indiciado, né? O que significa ser suspeito, indiciado, né? De uma forma bem leiga? Quando há uma denúncia numa delegacia, há uma investigação, a delegada, no caso, faz toda a apuração, e nesse momento todos aqueles que são envolvidos, eles são suspeitos da prática de um crime. Quando há o indiciamento, já seria uma outra etapa. Significa que
a investigação policial ela encontrou elementos de que possivelmente a autoria pode ser atribuído àqueles suspeitos. Então, já é uma fase além de ser suspeito, né? É claro que a partir desse momento vai ser encaminhado ao Ministério Público, provavelmente proposta ação penal, e ali vai se discutir. Claro, até que se tem o trânsito em julgado, a condenação transitada em julgado, obviamente ele não pode ser considerado culpado. Dr. João Felipe, e, por exemplo, se acontece de ter uma condenação, o contrato dele com a Ponte Preta, ele pode ser automaticamente suspenso? Existe isso? Ou já é até redigido no contrato dessa forma? Como que funciona isso? Nesse caso, apesar do contrato de trabalho ele ter decorrer de uma lei especial, que é a Lei Pelé, nesse caso se aplica primeiramente a lei geral, que é a CLT. Então, nos casos para qualquer empregado que tenha problemas dessa natureza, que são presos, há a possibilidade de suspender o contrato até que volte a trabalhar. Se a pessoa não estiver em reclusão, não estiver detida, ela pode continuar exercendo a profissão, né, a não ser que a empresa, o clube, rescinda o contrato, né, demita, mas não poderia, por exemplo, por justa causa, até que se tenha uma condenação transitada em julgado. Agora, vai poder ter o atleta normalmente e pode ser que no contrato, tirando isso que a lei prevê, se estabeleçam algumas outras condicionantes, que também não é uma garantia, porque tudo aí dependeria num litígio de como se interpretaria, mas seria possível estabelecer até que ponto poderia manter o contrato vigente, ou suspenso, interromper, ou mesmo rescindi-lo sem qualquer ônus. Carlão de Freitas? Doutor, boa tarde, mais uma vez, né, em off já nos cumprimentamos. Uma outra esfera da parte jurídica esportiva. Por exemplo, um clube como a Ponte Preta, ela tem um departamento para, não vou dizer investigar, não é a palavra, mas pelo menos para monitorar, vamos supor, esses atletas que são negociados com o futebol internacional, o Emerson Royal, o Camilo, o Ivan, todos esses atletas que saíram. Por exemplo, eu estou citando a Ponte porque é mais próximo e que ultimamente ela tem feito negócios, né, com o futebol internacional. Um clube de futebol, ele tem um departamento para cuidar disso? Algum clube negligente deixa passar esse tipo de situação? Normalmente os clubes têm, inclusive a Ponte tem, isso é um compliance, né, Tá. tem dentro do clube, mas normalmente o departamento de registro com o departamento jurídico atuam nessa frente. Muitas vezes tem um profissional, um advogado específico que cuida dessas negociações, atletas que transitam de um clube para outro, para justamente saber do mecanismo de solidariedade, training compensation, mas agora, desde novembro, meados de novembro, a FIFA estabeleceu a clearing house, ela chama. É uma câmara de compensação. Então, a partir de agora, todas as negociações elas vão passar por um sistema específico. Sim. Então, você sabe quanto custou aquele jogador e quem tem direito naquele jogador. Então, todos esses mecanismos de solidariedade, training compensation que clubes tinham direito, muitos não cobravam, só recebiam quando cobravam também, e não é uma regra geral, os clubes não pagam, via de regra, os clubes deixam, esperam vir a cobrança para poder pagar, agora não vai mais acontecer. Então, hoje tem um sistema, o departamento de registro, provavelmente dos clubes, a não ser que tenha um departamento específico, depende do tamanho do clube, que vai monitorando isso. E aí qual é a importância com essa clearing house? Não está tudo resolvido. O clube ele precisa ter o atleta muito bem registrado desde que ele federou a primeira vez. E aí você vai saber exatamente qual é o valor, e aí pelo sistema da FIFA você sabe quem transitou de onde para onde. E quantas por toda a carreira do atleta, o clube vai ter um percentual? O Emerson com 32 anos, 33, se transferindo. Hoje ele está no Tottenham, um time de ponta da Europa, mas daqui a pouco começa uma fase mais decadente, mas toda transferência dele, a Ponte teria um percentual ou não? Tem limite de idade. Ah, tá. Para se ter, que aí é um mecanismo de solidariedade. Sim. Para ter durante praticamente toda a carreira, é o training compensation, que é quando é o primeiro clube do atleta. Então esse clube ele vai se beneficiar por muito mais tempo, não só do mecanismo de solidariedade, mas dessa indenização. Mas todas elas acabam indo ali para os seus 22 anos, 24 anos de idade, dependendo. Aí tem a legislação nacional e tem a legislação da FIFA,
que tem uma diferença de idade para começo. A FIFA ela considera um pouco mais novo desde o momento que se federa. Mas aqui no Brasil a gente usa já a partir dos 14 anos, que é quando tem o contrato de formação, e aí pode se cobrar. Mas tem esses direitos, é longo, e o training compensation deles é o mais interessante, que o primeiro clube, se o atleta não estiver vinculado com ninguém, e dentro do período da idade dele, ele for contratado por alguém, esse clube vai ter que pagar uma indenização. Aí tem uma tabela da FIFA também que classifica todos os clubes para você saber qual é o valor. Sim. Excelente a gente ter esses detalhes. Dr. João Felipe Ertioli, muito obrigado pela presença aqui no CBN Esporte segunda edição. Um grande abraço. Volta logo, né? Se Deus quiser. Foi um prazer participar ao vivo do estúdio aqui pela primeira vez, fiquei muito feliz. E não tem dificuldade de falar, né? Advogado, é músico. Então, aí vai tranquilo. Um abraço, doutor João Felipe. Agora, 4h44. CBN Esportes Campinas, segunda edição. Escolha um novo jeito de cuidar do seu dinheiro. Escolha um cartão que é aceito no mundo inteiro. Escolha taxas mais justas de quem não vive às custas de ninguém para prosperar. Escolha cooperar. Olha, o futuro se desenhando. Já imaginou todo mundo cooperando? Escolha um futuro melhor para todos. Escolha cooperar. Escolha Unicred. Quem escolhe a Unicred tem muitas vantagens e exclusividades. E agora, também tem o Unicred Visa, o cartão de crédito mais aceito no mundo. Qual cartão você vai ter? Infinity, Platinum, Gold, Classic ou Electron? Com o cartão Unicred Visa, você tem a segurança de receber confirmação de compras por SMS e a conveniência de ter sua fatura na palma da mão. Tem a exclusividade de um app próprio com acesso a um programa de recompensas único, que proporciona resgate de pontos em produtos e serviços de luxo. E ainda gera mais resultados para a sua cooperativa, ou seja, para você. Escolha o cartão que é aceito no mundo inteiro e é todo seu. Escolha Unicred. Fale com seu gerente de relacionamento e peça já seu cartão Unicred Visa. Rádio CBN Campinas. Jornalismo de credibilidade. A rádio que toca a notícia. Siga-nos em nossas redes sociais. Instagram e Facebook. @CBN Campinas. 99,1 FM. 4h46, estamos de volta. Antes de falarmos da dupla campineira, não tem como passar batido da final da Copa do Mundo. Argentina, tricampeão mundial, tricampeão, 3 vezes, num dos maiores jogos da história do futebol, das finais da Copa do Mundo, nem se fala. Fábio Scheibe, olha... O Mbappé fazendo um hat-trick. Isso não acontecia, Fábio Scheibe, desde 1966. Que jogo, hein? Que jogo, Marco Guarizo. Só tenho a agradecer por ter visto essa partida, agradecer ao futebol. Um jogo cheio de alternativas, né? A Argentina abrindo 2-0. A França encontrando o caminho do jogo, sem atacar, sem chutar pro gol. De repente, arruma o pênalti ali. Claro, foi pênalti. Logo depois, o Mbappé empata, quase ganha no tempo normal. Na prorrogação, volta a buscar o empate. No último minuto, Colomani perde aquele gol. Foi uma defesaça do Martínez, mas ele poderia ter feito diferente também pro atacante ali, final de Copa do Mundo. Teria que ter marcado aquele gol na minha visão. Mas foi um jogaço, né? Coroando esse gênio que temos, que é o Lionel Messi, um dos maiores que tem na história do futebol. A Copa do Mundo está em boas mãos nesse momento, viu? Esperamos que isso sirva de lição para o Brasil daqui 4 anos, né? Que esse título dos hermanos nos motive a fazer as coisas diferentes
e buscar esse tão sonhado Hexa que há 24 anos agora vai fazer na Copa de 2026, o Brasil não conquista, né, Guarizo? Sem dúvida, Fábio Scheib, mas Carlão de Freitas, será? Um Messi a gente não tem. Não estou dizendo que o Neymar não seja um grande jogador, mas Messi é Messi. Vamos concordar, ou eu estou exagerando, que ele é o maior jogador do século XXI? Ah, não, sem nenhum exagero. Aliás, mandar um abraço, quem está acompanhando a gente é José Neves, Zé Neves, Dora do Leite, da Ô, grande Zé! Ponte Pretano, ficou pé da vida porque eu falei que eu torci pra Argentina. Aliás, o Zé tá com um podcast sensacional, né? Da rádio dele eu não posso falar, né? Que é concorrente, mas ó, grande abraço, Zé. Eu tô prometendo, eu saí da empresa lá faz 7 anos, então faz 7 anos que eu prometo ir no show do Zé Neves. Agora eu não posso ir lá no quintal que ele faz de quinta-feira, porque é muito perto da casa da ex, entendeu? Mas eu vou no show do Zé Neves aí. Mas ele é uma figura, um cara sensacional. Mas ele tá bravo comigo por causa que eu teci elogios aqui à Argentina, ao Messi, mas não tem como, Zé. Cara, o Messi é sensacional, eu até brinquei hoje na hora do almoço, é o filho que a gente gostaria de ter, né? O cara joga bem, o cara é todo família. Eu, no caso, eu falo sempre pro Pio no estúdio CBN, né? Eu sempre torci contra o Messi porque eu sou Real Madrid, mas eu sempre quis ter ele no meu time, cara. Então é um cara que ele transcende. Eu sei que muita gente desfruta desta rivalidade entre Brasil e Argentina, eu acho muito interessante. Eu não sei, esse bichinho não me pega, não sei se felizmente ou infelizmente, mas esse bichinho não me pega, até porque eu sou um profundo admirador do futebol argentino. Mas foi uma Copa do Mundo sensacional. Eu acho que se a França vencesse também estaria em ótimas mãos. O Mbappé é um monstro de jogador. Eu acho que vai aí iniciar uma dinastia com relação ao melhor do mundo. A França também, com uma geração sensacional. Os caras foram sem 7 jogadores praticamente titulares e fez uma campanha maravilhosa. Então foi uma decisão muito legal. O Messi fez por merecer para encerrar essa trajetória e agora ele pode realmente desfrutar da seleção argentina, sem pressão por nunca ter sido campeão, sem pressão por não honrar a pátria argentina, como alguns mais fanáticos falavam antigamente. Então é o momento do Messi desfrutar de toda essa genialidade. No finzinho do jogo, quando esse lance que o Fábio Scheib citou, né, a defesa do Martínez no chute ali do Moani, e depois a Argentina sai e o Lautaro erra a cabeçada, né, ela vai para fora, eu comento com a minha irmã assistindo o jogo, falei, tinha que ter um jeito de os dois serem campeões. Foi sensacional. Eu nunca vi um jogo igual esse, Carlão. Eu lembrei aqui pela manhã, mas claro, né, uma proporção bem menor, até porque foi um campeonato brasileiro, mas São Paulo e Guarani em 86, acho que foi mais ou menos nestes moldes, né? Eu ainda era garotinho, não me lembro bem, mas por videotape a gente acompanhou essa partida, mas pela grandeza do jogo, né, pelo tamanho das duas seleções, pelos gigantes do esporte envolvidos neste contexto, um dos grandes jogos. Na minha geração, sem dúvida alguma, o grande jogo. Falar do Brasil, de 98, que vem na minha mente, aquele Brasil e Holanda, apesar de ter sido 1-1, mas foi um baita de um jogo, né? Um jogo sensacional. O que mais, assim, que vem? Sempre 3-2, uns 4-2. Agora eu estou me esquecendo, mas o Brasil e Holanda em 98 me vem à cabeça, realmente. Agora, esse final de campeonato é sensacional, né? Final de Copa. Ô, Guarizo. Oi, Fábio. Imagina você marcar 3 gols na final, fora dos pênaltis ainda, o Mbappé, né, como você falou, e não levar o título. Um caso semelhante aqui que várias pessoas estão comentando na internet, nas redes sociais, é o Thiago Neves em 2008, na final da Libertadores, marcou 3 gols também e acabou não levando o título contra o LDU, lembra disso? Lembro. Ele perdeu o pênalti, né? Ele perdeu na decisão por pênaltis. E aí eu tava lembrando do Martim Palermo, que perdeu 3 pênaltis, né? Mas o argentino não quer mais lembrar disso, não. Muito interessante sua observação, mas o título tá em boas mãos, né? Parabéns à colônia argentina. Tem argentino aqui em Campinas, tem na região, tem nos ouvindo, nos assistindo. Então ficou em ótimas mãos o título. Agora são 4h52. Hoje, com o avançado da hora, vou pedir licença ao Júlio Nascimento e vou falar com vocês da dupla campineira, eu mesmo. Pablo Diego, bom atacante para Ponte Preta, Carlão de Freitas? O Guarizo, eu acho que hoje o torcedor pontepretano ele vai ter que se conformar com jogadores de uma prateleira inferior, né?
Ponte vai disputar uma Série A2 de Campeonato Paulista. As notícias envolvendo a Ponte Preta não são nada boas, e a gente sabe que no mundo do futebol tudo isso, né, isso corre, né, a boca pequena. O cara liga para um amigo, viu, a Ponte fez um convite, o que você acha? O cara que tá jogando na Ponte, ó, seria bacana você jogar aqui, só que o salário aqui tá complicado, tem jogador ganhando na justiça os direitos federativos, então a Ponte ela tá meio que queimada no mercado. Então o torcedor, neste momento, ele tem que se deparar com reforços desse tipo, desse naipe. O Pablo Diego pode chegar em Campinas e arrebentar? Claro que pode. Ele tem todo o direito, ele é um trabalhador, é um cara que se tornou jogador profissional, então ele tem a sua qualidade. Quando pode se tornar um ídolo. surgiu no Fluminense, era um daqueles garotos de Xerém, que era toda... Sempre aquela badalação em cima. Isso. Então é um jogador que chega, não com o status, né, de uma estrela, mas hoje, infelizmente para o torcedor da Ponte, é um jogador que se encaixa na filosofia de trabalho, na filosofia financeira da Ponte Preta. Alguns dos jogadores, por exemplo, o Júnior Tavares e o Mailton, são laterais de qualidade, sim, né? Sim. Esses, acho que a Ponte repõe bem, né? As saídas do Igor Formiga. Do lado esquerdo tava o Arthur. O Arthur, Que o Arthur foi bem, né? Foi bem. É que o Júnior Tavares é aquele jogador que... ele tem meio que cara de Ponte Preta, né? Aquele lateral que... Ele começou bem no São Paulo, né? E ele era um titular absoluto. Eu não sei se perdeu um pouquinho no meio do caminho aí e tal. Mas confesso, e também, mais uma vez, com todo respeito ao torcedor do Náutico, aliás, em Campinas temos muitos torcedores do Timbu, inclusive um amigo meu, Pedrão, lá do VV, Náutico Roxo. Mas quando eu me deparei com o Júnior Tavares no Náutico, há 1 ou 2 temporadas, eu me assustei, porque eu esperava que do São Paulo ele saiu, né? Ele foi pro exterior, se eu não estiver enganado. Sim. E eu achava que ele seria um lateral para atuar ainda no nível de Série A, de Campeonato Brasileiro. De repente ele estava no Náutico, o Náutico numa situação um pouco mais difícil. E hoje ele está na Ponte Preta tentando aí adquirir o seu espaço. O Hélio dos Anjos conhece, qualidade ele tem, né? Se estiver com a cabecinha no lugar, se estiver focado, tem tudo para ajudar a Ponte Preta. É um jogador também que se encaixa nesse perfil e tem a confiança do professor Hélio dos Anjos. Agora, do lado do Guarani, vamos passar para o lado verde da história. O Bidu, a semana passada, vocês traziam a informação que renovou o contrato, né? Em negociação com o Corinthians, mas agora o São Paulo tá de olho no Bidu também. E o Guarani, pelo que parece, né, até pela renovação de contrato, o Guarani já quer faturar logo com o Bidu, né? Então tem essa porque me passa a impressão, o Bidu até me passa a impressão, é claro que se ele já está com o contrato renovado, se ele tiver que jogar pelo Guarani, ele vai ter que jogar e vai ter que demonstrar o seu valor que ele tem. Agora, o Bidu, assim, eu sinto nele, posso estar redondamente enganado, mas eu sinto que para ele o Guarani ficou pequeno, no pensamento dele. Então ele sonha com o Cruzeiro, ele sonha com o São Paulo, ele sonha com o Corinthians, e a diretoria do Guarani também sonha com isso. É, claro, um dinheirinho, um jogador que já está um pouco acima dos moldes do Guarani, a parte financeira também. Então eu acho que se vier realmente essa proposta do São Paulo, seria interessante sim você fazer o negócio, até porque está com o contrato renovado e o Guarani poderá aí dar uma saúde para o seu caixa. E o detalhe é que o Jamerson se encaixou perfeitamente na lateral esquerda do Guarani, né? Esse foi um achado, muito bem achado, né? E tem a ver... Quando o cara faz coisa boa, a gente tem que valorizar também. Então o Rodrigo Pastana, executivo de futebol, teve o olhar clínico, o departamento de futebol do Guarani também, você acreditar, né? Uma aposta que deu certo, e eu acho que se não fosse o Jamerson e o Yuri, não sei não se o Guarani estaria na Série B do Campeonato Brasileiro. Foi um jogador fundamental para a permanência. Já o Yuri não deve ficar, né? A proposta Coreia, né? Aí é difícil não tem brigar, jeito, é né? muito complicado. Pois é. E o Bruno Miranda, você ficaria com ele, Carlão? Olha, Guariz, o Bruno Miranda, eu já até conversei com o Pio com relação ao Bruno Miranda. O Bruno Miranda chegou numa situação em que o Guarani estava aí trocando o zap-zap com a Série C. Então a cobrança era enorme. Um atacante... chegou do futebol boliviano, ou seja, não é um cara assim, chegar e dar 9 pra ele vai corresponder. Pode até acontecer,
né? O Yuri não chegou meio que contrariado aí, a galera meio com o pezinho atrás e deu certo, coisas do futebol. Mas a tendência com o Bruno Miranda, nunca jogou fora da Bolívia, era ídolo lá. Aí chega aqui... Jogador de seleção. Vai pro banco de reservas. Chega aqui, já não tem tanta oportunidade. Aí o cara começa, toda aquela badalação que tinha já não existe mais, os gols não acontecem, a confiança foi embora. Aí o cara quer voltar. Só que para 2023, se ele permanecer, é um início de temporada, ele já está mais ambientado às coisas do Brasil, ao futebol brasileiro, ao Guarani Futebol Clube. Então, se ele permanecer, pode ser que ele dê uma resposta satisfatória. Agora, o Bruno Miranda de 2022 não foi legal, né? Pois é. Bom, depois a gente passar pela dupla campineira, amanhã volta o Júlio Nascimento com todo o noticiário, mas agora eu quero colocar nesses 2 minutos finais de programa um assunto em debate com o Fábio Scheibe e também com o Carlão de Freitas, que é o seguinte, a mensagem do nosso ouvinte aqui, final do telefone 4362, assistindo aquela final de ontem, a seleção brasileira não ter aquele nível de competição com nenhum treinador brasileiro. O detalhe é o seguinte, né, gente? Todas as principais seleções, as que chegaram às quartas de final, as 8 eram treinadores do próprio país, incluindo Marrocos, né? Será que é a nacionalidade do treinador e o Brasil tem um treinador brasileiro para fazer um time bom ou é o jogador? Tá faltando jogador. Guarizo, cara, eu não me apego muito a essa, o primeiro, agora virou, né, o primeiro batedor e tal. Cara, o que me deixou chateado, e eu acho que ali foi uma desorganização tática, não só do Tite, mas dos próprios jogadores, tanto é que o Neymar deu um puxão de orelha no Fred, a maneira atabalhada que o Brasil foi pro ataque. Você ganhando um jogo na prorrogação, tomar um gol aos 4 minutos, faltando 4 minutos, isso sim me pegou. Agora, essas teorias, se o Neymar bate, cara, isso sinceramente é aquela coisa de brasileiro. Temos que eleger alguém como bode expiatório de uma eliminação. Fábio Scheibe, o problema é o treinador brasileiro? Não acho não, Guarizo. Lembrando que o Scaloni pela Argentina foi campeão agora com o primeiro trabalho realizado na carreira, né? Não havia dirigido nenhum clube também. Eu acho que é mais o ambiente que se forma, mais as ideias que o treinador dá ao time, mais a confiança. O Brasil precisa rever isso, mas não é necessariamente só um treinador ser do mesmo time ou um estrangeiro mesmo, viu, Guarizo? Legal. Fábio Scheibe, uma honra estar com você. Um grande abraço. Um grande abraço, Marco Guarizo. Carlão de Freitas, grande abraço pra você. Valeu, só pra encerrar, o que manda é qualidade. Não tem que o cara dança, o cara não dança, pinta o cabelo, não pinta o cabelo, o que vale é ser bom de bola. Se o Emiliano Martinez fez o que fez, até na hora de receber a Alemanha luva fez de festa ouro aqui no Brasil, 2014, lá em Cabralha. Cara, tem que jogar bola, jogou bola, pronto. Amanhã o Pio, provavelmente recuperado da garganta, deve estar de volta. A gente fica de sobreaviso, mas foi um prazer estar aqui no CBN Esportes. Grande abraço a todos. CBN Esportes Campinas, segunda edição.